Asfixia pode ser definida como sendo parada respiratória com coração ainda funcionando. É causada por certos tipos de traumatismos, como aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax, por fumaça no decurso de um incêndio, por afogamento, em soterramentos, dentre outros acidentes, ocasionando dificuldade respiratória e levando a uma parada respiratória. Identifica-se a dificuldade respiratória pela respiração arquejante, ou seja, respiração difícil, ou pela falta de movimentos respiratórios nas vítimas inconscientes, e nas vítimas conscientes, pela queixa de falta de ar. A primeira conduta é favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas. A partir daí, afastar a causa, verificar se o acidentado está consciente, desapertar as roupas do acidentado, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura, retirar qualquer objeto da boca ou da garganta do acidentado para abrir e manter desobstruída a passagem de ar. Para assegurar que o acidentado inconsciente continue respirando, coloque-o na posição lateral de segurança. Iniciar a respiração de socorro tão logo tenha sido o acidentado colocado na posição correta. Lembrar que cada segundo é importante para a vida do acidentado. Relataremos mais para frente como é essa respiração de socorro. Repetir a respiração de socorro tantas vezes quanto necessário, até que o acidentado dê entrada em local onde possa receber assistência adequada. Manter o acidentado aquecido para prevenir o choque. Não deixar o acidentado sentar ou levantar. O acidentado deve permanecer deitado, mesmo depois de ter recuperado a respiração. Continuar observando cuidadosamente o acidentado para evitar que a respiração cesse novamente. Não deslocar o acidentado até que sua respiração volte ao normal. Remover o acidentado somente deitado, mas só em caso de extrema necessidade. Solicitar socorro especializado, mesmo que o acidentado esteja recuperado. Ressuscitação cardiorrespiratória, ou RCR. O que é? É um conjunto de medidas utilizadas no atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória. A ressuscitação cardiorrespiratória é uma técnica de grande emergência e muita utilidade. Qualquer interferência ou suspensão da respiração espontânea constitui uma ameaça à vida. O atendimento correto exige conhecimento, ou seja, o emprego de técnicas adequadas para suporte das funções respiratórias e circulatórias. Sua execução deve ser feita com calma e disposição. A probabilidade de execução da atividade de ressuscitação cardiorrespiratória é bem pequena, mas se for preciso, pode representar a diferença entre a vida e a morte para o acidentado. E o que é uma parada cardíaca? É a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco. Pode ser constatada pela falta de batimentos do coração do acidentado, ou seja, um pulso ausente, não se consegue palpar o pulso. E ainda, quando houver dilatação das pupilas, que é a menina dos olhos, e que pode ser revertida com uma intervenção rápida, mas que causa morte se não for tratada. Chamamos de parada respiratória o cessamento total da respiração devido à falta de oxigênio e excesso de gás carbônico no sangue. Principais causas da parada cardiorrespiratória. Elas podem ser primárias. Nesse caso, a parada cardíaca se deve a um problema do próprio coração. A causa principal é a isquemia cardíaca, ou seja, chegada insuficiente de sangue oxigenado ao coração. Essas são as principais causas de paradas cardíacas em adultos para aqueles que não foram vítimas de traumatismo. Temos também as causas secundárias, quando a disfunção do coração é causada por um problema respiratório ou por uma causa externa. São as principais causas de parada respiratória as vítimas de traumatismos. Nesse caso, a oxigenação é deficiente, seja por uma obstrução de vias aéreas e doenças pulmonares. O transporte inadequado de oxigênio pode ter sido causado por uma hemorragia grave, um estado de choque,
intoxicação por monóxido de carbono, além de ação de fatores externos sobre o coração, como drogas e descargas elétricas. Para determinar uma parada cardiorrespiratória, identificar a ausência de pulso na grande artéria, por exemplo, a carótida, que é a artéria que pulsa na região do pescoço. Observar falta de movimentos respiratórios ou respiração arquejante, respiração difícil. Verificar presença de espasmo, ou seja, uma contração súbita e violenta da laringe. Presença de cianose, que é a coloração arroxeada da pele e lábios, indicando a falta de oxigênio. Estado de inconsciência. Toda vítima em parada cardiorrespiratória está inconsciente. E ainda a dilatação das pupilas. A sequência da ressuscitação cardiorrespiratória é, primeiro, a abertura das vias aéreas, na sequência, a ventilação artificial e, por último, o suporte circulatório. A seguir, vou mostrar para vocês a sequência de suporte básico de vida em um adulto para orientação do pessoal que fará os primeiros atendimentos emergenciais em casos de acidentes, de acordo com esse quadro. Primeiramente, avalia-se a cena, determina-se o nível de consciência, pede-se auxílio se a vítima estiver inconsciente, procede-se fazendo a abertura das vias aéreas, verifica-se a respiração, ventila-se 2 vezes, palpa o pulso e inicia-se as compressões torácicas. Dessa maneira, chega-se ao local do acidente, comprova-se se o paciente está ou não consciente. Se estiver consciente, aplica-se os primeiros socorros indicados ao caso. Se o paciente estiver inconsciente, verifica-se a respiração. Se ele estiver respirando, coloca-se a vítima em posição lateral de segurança, que é dessa maneira, conforme vemos nesta imagem. Se ele não estiver respirando, desobstrua a passagem do ar. Observe se ele recobrou ou não a respiração. Se ele recobrar a respiração, coloque a vítima em posição lateral de segurança. Se ele não recobrou a respiração, inicie a respiração artificial. A primeira providência a ser tomada é estabelecer o suporte básico da vida. Para isso, o acidentado deverá estar posicionado adequadamente, de modo a permitir a realização das manobras cardiorrespiratórias. Adote medidas de autoproteção, colocando luvas e máscaras para se proteger. Antes de iniciar a ventilação das vias aéreas e a compressão torácica externa, deve-se desobstruir as vias aéreas. A obstrução pode ser reconhecida pela incapacidade de insuflar os pulmões quando se tenta ventilar a vítima. Nas vítimas inconscientes, a principal causa de obstrução é a queda da língua sobre a parede posterior da faringe. Observe prováveis lesões na coluna cervical ou dorsal, antes de proceder às recomendações seguintes. Para manter as vias aéreas permeáveis e promover sua desobstrução, colocar o acidentado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e fazer a hiperextensão da cabeça, colocando a mão sobre a região posterior do pescoço do acidentado e a outra na região frontal. Com essa manobra, a mandíbula se desloca para a frente e promove o estiramento dos tecidos que ligam a faringe, desobstruindo a hipofaringe. Em algumas pessoas, a hiperextensão da cabeça não é suficiente para manter a via aérea superior completamente permeável. Nestes casos, é preciso fazer o deslocamento da mandíbula para a frente. Para fazer isso, é necessário tracionar os ramos da mandíbula com as 2 mãos. Coloque uma das mãos na testa e a outra sob o queixo do acidentado. Empurrar a mandíbula para cima, de forma que o queixo esteja em nível mais elevado que o nariz. Dessa maneira, restabelece-se uma livre passagem de ar quando a língua é separada da parte posterior da garganta. Mantendo a cabeça nessa posição, escuta-se e observa-se para verificar se o acidentado recuperou a respiração. Em caso afirmativo, coloque o acidentado na posição lateral de segurança. Muitas vezes,
pode ser preciso a limpeza manual imediata da via aérea para remover algum material estranho ou secreções presentes na orofaringe, na boca. Use os próprios dedos protegidos com lenço ou compressa. 2 manobras principais são recomendadas para a desobstrução manual das vias aéreas. Manobra dos dedos cruzados. Pressione o dedo indicador contra os dentes superiores e o polegar cruzado sobre o indicador contra os dentes inferiores, conforme podemos ver nessa imagem. Manobra de levantamento da língua ou mandíbula. Deve ser feita com o acidentado relaxado. Introduzir o polegar dentro da boca e garganta do acidentado. Com a ponta do polegar, levantar a base da língua. Com os dedos, segurar a mandíbula ao nível do queixo e trazê-lo para a frente. Outra forma prática de desobstruir as vias aéreas é o uso de pancadas e golpes que são dados no dorso do acidentado em sucessão rápida. As pancadas são fortes e devem ser aplicadas com a mão em concha entre as escápulas da vítima. A técnica deve ser feita com o paciente sentado, deitado ou em pé. Lembre-se que essas medidas e manobras são para casos em que o acidentado não tenha prováveis lesões na coluna cervical ou dorsal. Algumas vezes, a simples execução de certas manobras é suficiente para tornar as vias aéreas permeáveis, prevenir ou mesmo tratar uma parada respiratória, especialmente se a parada respiratória é devida à asfixia por obstrução. Em muitos casos, porém, torna-se necessária a ventilação artificial. Como funciona o suporte respiratório? A ventilação artificial é indicada no caso de ausência de movimento respiratório. Os músculos de uma pessoa inconsciente estão completamente relaxados. A língua retrocede e obstrui a garganta. Para eliminar essa obstrução, faça a manobra que foi descrita anteriormente. Em caso de vias aéreas livres, permeáveis e ausência de movimento respiratório, inicie imediatamente a aplicação da respiração boca a boca. Os principais tipos de ventilação artificial são respiração boca a boca, método Roger e Nielsen e método Sylvester. Para realizar a respiração boca a boca e promover a ressuscitação cardiorrespiratória, é importante obedecer a seguinte sequência: deite o acidentado de costas, desobstrua as vias aéreas, removendo prótese dentária, caso exista, limpando sangue ou vômito. Coloque uma das mãos sob a nuca do acidentado e a outra mão na testa. Incline a cabeça do acidentado para trás até que o queixo fique em um nível superior ao do nariz, de forma que a língua não impeça a passagem de ar, mantendo-a nesta posição. Feche bem as narinas do acidentado, usando os dedos polegar e indicador, utilizando a mão que foi colocada anteriormente na testa do acidentado. Inspire profundamente. Coloque a boca com firmeza sobre a boca do acidentado, vedando-a totalmente. Sopre vigorosamente para dentro da boca do acidentado, até notar que seu peito está levantando. Faça uma leve compressão na região do estômago do acidentado para que o ar seja expelido. Inspire profundamente outra vez e continue o procedimento na forma descrita, repetindo o movimento tantas vezes quanto necessário, cerca de 15 vezes por minuto, até que o acidentado possa receber assistência médica. Se a respiração do acidentado não tiver sido restabelecida após as tentativas dessa manobra, ele poderá vir a ter uma parada cardíaca, tornando necessária a aplicação de massagem cardíaca externa. Método Roger Nielsen. Deite o acidentado de bruços com uma das mãos sobre a outra e embaixo da cabeça na altura do queixo. Vire a cabeça do acidentado de lado, deixando livre a boca e o nariz. Ajoelhe em frente à cabeça do acidentado e segure cada um dos braços do mesmo logo acima dos cotovelos. Levante os braços do acidentado até sentir resistência. Baixe os braços do acidentado.
Coloque imediatamente as palmas das mãos abertas sobre as costas do acidentado, um pouco acima das axilas. Incline para a frente o seu próprio corpo sem dobrar os cotovelos e faça uma pressão sobre as costas do acidentado, mantendo seus braços sobre elas, mais ou menos na vertical. Prossiga ritmadamente, repetindo os movimentos descritos no item anterior cerca de 10 vezes por minuto. Método Sylvester. Esse método é aplicado quando não puder ser feito o método boca a boca. Coloque o acidentado deitado com o rosto para cima e coloque algo por baixo dos seus ombros para que ele fique com a cabeça inclinada para trás. Ajoelhe de frente para o acidentado e coloque a cabeça dele entre seus joelhos. Segure os braços do acidentado pelos pulsos, cruzando-os e comprimindo-os contra o peito dele. Segure o braço do acidentado primeiro para cima, depois para os lados e a seguir para trás, em movimentos sucessivos. Massagem cardíaca externa ou compressão torácica. É um método efetivo de ressuscitação cardíaca que consiste em aplicações rítmicas de pressão sobre o terço inferior do externo. O externo é essa junção óssea no meio do peito, no encontro das costelas. Para realizar a massagem cardíaca externa, é preciso posicionar a vítima em decúbito dorsal, como já citado anteriormente. Posicionar-se ajoelhado ao lado do acidentado e num plano superior, de modo que possa executar a manobra com os braços em extensão. Apoiar as mãos, uma sobre a outra, na metade inferior do externo, evitando fazê-lo sobre o apêndice xifoide, pois isso tornaria a manobra inoperante e machucaria as vísceras. Não se deve permitir que o resto da mão se apoie na parede torácica. A compressão deve ser feita sobre a metade inferior do externo, porque essa é a parte que está mais próxima do coração. Com os braços em hiperextensão, aproveite o peso do seu próprio corpo para aplicar a compressão, tornando-a mais eficaz e menos cansativa do que se utilizada a força dos braços. Aplique pressão suficiente para baixar o externo, que é esse osso que vemos na imagem. Essa imagem nos mostra exatamente a técnica descrita na tela anterior. Em seguida, remover subitamente a compressão, que junto com a pressão negativa provoca o retorno de sangue ao coração. Isso sem retirar as mãos do tórax da vítima, garantindo assim que não seja perdida a posição correta das mãos. Importante: a aplicação da massagem cardíaca externa incorreta pode trazer consequências graves, muitas vezes fatais. Podemos citar, dentre elas, fraturas de costela, fratura de externo, separação condrocostal, ruptura de vísceras, contusão miocárdica e ruptura ventricular. Essas complicações, no entanto, poderão ser evitadas se a massagem for realizada com a técnica correta. É, portanto, muito importante que nos preocupemos com a correta posição das mãos e a quantidade de força que deve ser aplicada. A massagem cardíaca externa deve ser aplicada em combinação com a respiração boca a boca. O ideal é conseguir alguém que ajude para que as manobras não sofram interrupções devido ao cansaço. O quadro abaixo nos mostra a frequência considerada ideal para o trabalho de ressuscitação combinada, respiração boca a boca e massagem cardíaca externa, com uma ou duas pessoas socorrendo. Vejam, quando eu tenho um único socorrista, o indicado é que sejam feitas 2 respirações boca a boca para 15 compressões torácicas. Quando eu tenho 2 socorristas, se faz uma respiração boca a boca para cada 5 compressões. Não se deve desanimar em obter a recuperação da respiração e dos batimentos cardíacos do acidentado. É preciso mandar que procurem socorro médico especializado com a maior urgência. É preciso ter paciência, calma, disposição, como já falamos, e qualquer interrupção na tentativa de ressuscitação da vítima até a chegada do socorro especializado implicará fatalmente em morte. Para a reavaliação, devemos verificar o pulso carotídeo,
após 1 minuto de ressuscitação cardiorrespiratória e depois a cada 3 minutos. Se o pulso estiver presente, verifique a presença de respiração eficaz. Se a respiração estiver presente, mantenha a vítima sob observação. Se a respiração estiver ausente, continue os procedimentos de respiração artificial e contate com urgência o atendimento especializado. Se o pulso permanecer ausente, inicie a ressuscitação cardiorrespiratória pelas compressões torácicas. Verifique também o diâmetro das pupilas. Quais são os erros comuns na execução da ressuscitação cardiorrespiratória? Posição incorreta das mãos, profundidade de compressões inadequada, incapacidade de manter um selamento adequado ao redor do nariz e da boca durante a ventilação, a dobra do cotovelo ou joelho durante a compressão, levando ao cansaço, ventilações com muita força e rapidez, levando à distensão do estômago, incapacidade de manter as vias aéreas abertas e a não ativação rápida do atendimento especializado. Obrigada e até a próxima aula.